5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Retomando aqui, né? Na última aula a gente falou lá, né, de algumas técnicas lá para a gente fazer manutenção preventiva e corretiva do hardware de PC, né? Eu vou preferir que a gente faça a parte notebook, né? Eu vou tirar uma aulinha que seja só para a gente ver no laboratório de hardware lá, trabalhar com notebook também, é bem tranquilo, é bem fácil, só que assim, em vez de a gente ter um padrão ali, onde a gente tira a tampa do gabinete, e aí vira de um lado, tem a placa-mãe tudo exposto, tudo certinho, notebook, como é tudo mais compacto ali, tudo junto, então fica um pouco mais complicado, né? Então, prefiro deixar aí, mesmo que a gente esteja lá na frente no conteúdo, mas se tiver uma brechinha ali, uma ou duas aulinhas ali, eu vou tentar roubar para voltar nessa parte de hardware. A gente fala de notebooks aí, quem sabe até smartphones também, impressores, enfim, eu vou abrir para a gente mostrar que sim, esses dispositivos também têm essa espinha dorsal do hardware, que é processador, memória RAM, memória de armazenamento, né? Tem a placa principal, que a gente chama de placa-mãe, e por aí vai, tá? Então, para a aula de hoje, gente, eu vou falar da parte de software, né, que compõe o computador básico, né? A gente tem, na verdade, no material que eu vou depois mandar de novo para vocês, já está disponível no Moodle, mas eu vou mandar por e-mail. A gente está começando agora a nova fase, então vão ver novos vídeos agora, novas playlists, eu vou começar a enviar para vocês. Então a gente vai parar um pouquinho com a parte só de hardware e vai trabalhar mais com a parte de software agora, tá? É o software que faz o computador ter vida, funcionar. E aí a gente tem, dando ajeitada aqui nas coisas aqui mais que senão atrapalha. E a gente tem, pessoal, que a gente chama de software básico no nosso computador. O que é o software básico, né? É aquele software que consegue interagir diretamente com o hardware, né? É o software que faz o hardware, que não tem nada ali, só tem as peças encaixadas uma na outra, faz com que ele tenha uma função, uma funcionalidade. A gente consegue interagir com aquele computador. Pense vocês, por exemplo, um HD, uma placa-mãe com energia somente, mesmo tudo interligado ali, processador, tudo, você vai ligar o computador, não vai acontecer nada. A única coisa que vai aparecer ali é um indicativo para você acessar a BIOS, né? Já falo sobre isso. Então, a gente tem hoje, né, 3 tipos de software básico para utilização com qualquer hardware, né? Qualquer, seja computador, smartphone, notebook, tablet, a gente tem 3 tipos de software básico. Quais são esses software básicos? Eu vou depois mandar isso aí compilado na apostila bonitinho, né, para ficar bem esclarecido para vocês, tá? O primeiro deles, né, que é um dos componentes aí da pirâmide dos sistemas computacionais, é o sistema operacional. É um sistema computacional, ele é formado pelo hardware, pelos aplicativos, né, programas que as pessoas precisam para resolver atender uma necessidade específica. O próprio usuário, que sem o usuário o computador não funciona sozinho, a menos que seja algo voltado para inteligência artificial, mas não é o nosso caso nesse momento aqui, né? E tem também o sistema operacional. É o sistema operacional que vai fazer a gestão, que vai gerenciar o hardware. Ele vai analisar quanto tem de memória RAM, qual é a capacidade do processador, quanto tem de memória de armazenamento, se tem alguma coisa conectada àquele computador, se tem um impressor, se tem um mouse, enfim, se tem algum dispositivo, e aí ele vai fazer a gestão desse hardware ali para a gente poder utilizar, fazer o computador trabalhar a nosso favor, tá? Isso é o primeiro
software básico que a gente tem, principal nos computadores aí, dispositivos computacionais como um todo. O segundo software básico, né, que sem ele realmente a gente não consegue fazer funcionar nenhum computador, é o que a gente chama de BIOS, tá? BIOS. Eu vou tentar compartilhar aqui um notepadzinho para poder escrever, que aí fica mais fácil. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui que eu compartilho com vocês ainda. Só um minutinho. Tá, vamos compartilhar aqui. Uma janela. Notepad. Beleza. Então, sistema operacional. A gente também tem a BIOS. E um terceiro cara que eu já falo sobre ele, que são os drivers. Tá? Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, gente. Acho que é. Não lembro se é Ctrl mais. Bom, hoje vou mudar aqui o tamanho da fonte. Acho que é Ctrl mais. Beleza. Consegue ver bem aí, pessoal? Consegue enxergar legal aí? Tá pequeno ainda. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá. Vamos lá. Então, o sistema operacional é o software que irá interagir com o hardware a fim de proporcionar a gestão dos equipamentos e interação. Deixa eu ver se ele vai pular aqui. Tá. Com o usuário. Tá? Então, o sistema operacional ele tem essa função aí para fazer o computador funcionar para a gente. Já a BIOS, o que é a BIOS, né? A BIOS, aí vou botar o termo em inglês, né? Porque essa BIOS é uma abreviação de um termo em inglês. Esse aqui, ó, Basic Input Output System, tá? Ou seja, Basic Input Output System. Então, traduzindo em inglês, geralmente, né, você tem ali as palavras, né, na ordem inversa. Sistema, vamos colocar de entrada e saída básico ou sistema básico de entrada e saída. O que é isso? É uma parte do programa, né, eu vou até colocar aqui, é um firmware. Tá? É um firmware, eu já explico o que é firmware. O que ele vai fazer? Ele é como se fosse uma partezinha de memória, tá? Um chipzinho de memória, que fica acoplado na placa-mãe, nos computadores, enfim, aí cada um com o seu tamanho, né? A placa-mãe vai ter um tamanho maior, na placa de smartphone vai ter um tamanho menorzinho, né? Então a BIOS tem essa função de quê? De poder dizer para o sistema operacional qual é o processador que está instalado ali, quanto de memória tem ali. Então, o sistema operacional não vai entrar dentro da memória, não vai entrar dentro do processador direto ali e vai identificar todas as características, não. Ele vai contar com a ajuda da BIOS para poder entender que dispositivos ele pode utilizar. A BIOS tem a função de acionar ou desativar dispositivos. Por exemplo, quem já entrou na BIOS aí de notebook, de computador, sabe que a gente pode, por exemplo, alterar a hora, né? O sistema operacional, ele vê a hora do sistema através da BIOS. A BIOS vai controlar a hora do sistema e data também, né? Se a gente pode ter ali um drive de disquete, computadores antigos habilitado ou não,
né? Se vai ter um drive de CD habilitado ou não, né? A gente pode ter, por exemplo, uma tecnologia chamada RAID, né? Onde a gente vai acoplar 2 ou mais HDs para poder fazer o tipo de tipagem de armazenamento diferenciada. A gente pode ter maior performance, maior redundância, a gente pode ter maior segurança, pode ter os dois ali um pouco melhorado, nenhum nem outro. Então, o RAID geralmente é configurado pela BIOS, ou BIOS da placa-mãe, que já tem esse RAID implementado nela, ou a BIOS da própria controladora de RAID, né? Tem placas específicas ali que você liga os HDs todos nessa placa e essa placa vai na placa-mãe. Tá? Então, é controladora de HD separada. Você não vai usar a controladora de HD, no caso, se for utilizar um RAID mais avançado, você não vai utilizar a controladora da tua placa-mãe, você vai utilizar a controladora externa, quer dizer, externa que eu digo que não está encaixada na placa, não está acoplada na placa-mãe. Ela é uma placa adicional que vai ser encaixada na placa-mãe, tá? Então, ela também tem BIOS. Por exemplo, outra placa que tem BIOS aí, que a galera gosta de jogar e já tem uma ideia aí, BIOS da placa de vídeo. Então, você pode atualizar a BIOS da tua placa de vídeo para liberar novas funcionalidades, por exemplo, né? Então, é a BIOS que vai passar para o sistema operacional algumas informações importantes sobre o seu funcionamento ali, tá? Então, a BIOS tem esse papel interessante. Eu vou colocar aqui, só para exemplificar, gente, depois eu passo a postilha que já tem tudo isso bonitinho, tá? É um firmware. O firmware, na verdade, é o seguinte: ele não é nem o software, nem o hardware, tá? Ele é hardware porque ele é, em geral, um chipzinho de memória, né? Um chip ali, né, tradicional de memória, mas que dentro está gravado um software, né? Dentro dele ali tem uma partezinha de um software ali, a memória onde parte é somente leitura, você não pode alterar certas coisas ali dentro da BIOS, e parte da BIOS também você pode alterar, por exemplo, data e hora, você pode ir lá e alterar, sem problema. Mas tem alguns campos dentro da BIOS que você não pode fazer essa alteração lá dentro, né? Tem alguns campos lá pré-definidos que você não pode manipular, você pode manipular só os valores. É como se fosse um cadastro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem um cadastro lá que tem assim, ó, para você escrever teu nome, endereço, telefone. Você pode alterar o que vai estar escrito aqui no nome, né? Nome, Paulo, endereço, sei lá, Freiburgo. Vou botar aqui só para encher linguiça. Telefone, tá? Esse aqui. Eu, na BIOS, eu consigo alterar esses valores aqui, ó. Tá? O atributo do campo eu consigo modificar, né? O atributo do campo nome, o atributo do campo endereço, o atributo do campo telefone. Mas o próprio campo eu não consigo modificar. Então, uma parte desse software, uma parte dessa memória, né, desse firmware é somente leitura e parte dele é gravável, né? A gente pode alterar, tá bom? Então, completando aqui, né, que gerencia determinados dispositivos de hardware com a função... Opa, deixa eu quebrar a linha aqui. Com a função de informar o sistema operacional, tá? Então, a BIOS faz esse papel para a gente importante, tá? Então, a BIOS não é só um software, ela tem software também, mas a definição mais correta para ela é um firmware, tá? É uma memória e separado, um chipzinho ali que você muitas vezes tem soldado na placa-mãe, ou então você pode desencaixar, encaixar ali, né? Você pode regravar a BIOS, trocar a BIOS, né? Mas ele também tem um software dentro dele, tá? Desse tipo de memória de BIOS aí. E aí lá dentro tem essas informações aí que são vitais para o seu profissional, tá? A placa-mãe sem BIOS não funciona. Existe hoje em dia, se você tiver curiosidade no site do fabricante, você pode atualizar a BIOS da tua placa-mãe. Minha placa-mãe está travando, está lento, está meio devagar, reconhece pouca memória,
vou ter um processador novo, não tá lendo. Sei lá, eu comprei o processador i9 e ele está reconhecendo como i7. Coisa esquisita. Você atualizando a BIOS, ele vai poder interpretar novos valores mais novos, né? Porque a BIOS a gente não pode atualizar de uma forma muito fácil. Mas só que, o que acontece? Se você tem uma placa-mãe, por exemplo, Asus modelo Intel, tá? Asus modelo Intel, tá? Fabricante Asus modelo para Intel, para facilitar. E você pega a BIOS, vamos dizer que se fosse possível, tá? Você pega o software para atualizar a BIOS dessa placa Asus modelo Intel. Você pega o software para a placa-mãe, por exemplo, a BIT, para modelo de processador AMD, simplesmente a placa não vai ligar. Por quê? Porque ao ligar a placa-mãe, ela vai carregar a informação que está na BIOS para poder acessar os outros dispositivos e para a gente poder ter um retorno se está funcionando ou não, ela vai acionar a placa de vídeo ou o chip do vídeo integrado ali e vai mandar informação para o monitor. Ora, se eu preciso de uma informação, uma sequência de caracteres ali, sequência de bits ou código hexadecimal, para poder fazer a comunicação com o meu barramento, com a minha placa de vídeo, especificamente ali, se eu botar uma outra informação onde esse código não serve, ele simplesmente não sabe chegar onde ele precisa. E simplesmente a placa-mãe não vai ligar. Né? Há um tempo atrás, aí, sei lá, nos anos 2002, 2003, 2004, não sei se muitos aqui eram nascidos aqui, acho que estava nessa época aí, né? Eu tinha uma loja de informática lá que a gente consertava a placa-mãe. E muitas vezes a placa-mãe não estava quebrada, a placa-mãe não estava queimada, a placa-mãe não estava nada. A pessoa simplesmente, eu estou com a placa-mãe queimada aqui, se falou que compra a placa-mãe, tá bom. Vamos fazer um brick aí, pronto. Pegava a placa-mãe da pessoa lá. Né? A pessoa ia jogar no lixo, sei lá o que ia fazer, e aí pegava, dava um dinheirinho para a pessoa lá, muitas vezes analisava, era algum problema de solda, né? Algum problema na parte mecânica da placa, que eu tinha que fazer alguns consertos ali, mas muitas vezes a placa não tinha defeito nenhum. Era só regravar a informação do software no chip da BIOS da placa-mãe, que ela voltava a ligar. Não precisava desmontar nada, não precisava esquentar nenhuma chave, nenhum ferrado de solda, não precisava jogar nenhum produto específico, nada. Tirava o chipzinho, regravava ele com o modelo correto da placa, botava no lugar, ligou, acabou. Tá? E aí, isso aí se transformou num filão de mercado, né? Eu digo filão de mercado porque é uma área que as pessoas trabalham especificamente ali, só ganham dinheiro com isso. Tá? Tem de impressora, placa de vídeo, tem um monte de coisa, né? Quem de vocês aí, tomara que não tenha tido esse dissabor, vamos dizer assim, de tentar atualizar a BIOS da sua placa de vídeo aí, e aí simplesmente, né, pediu para reiniciar ali, para efetuar a alteração, reiniciou, o computador não ligava mais. Por quê? A placa de vídeo foi gravada com informação incorreta. Né? Então, essa questão da BIOS é muito importante. Tá. Para a gente não se alongar muito nisso, que eu tenho a parte prática para falar aqui, e aí tem os drivers agora, né, gente? Né? O que são os drivers? Pense você o seguinte, a gente falou do hardware, falou de diversos tipos de placas lá e tal, acabou de falar do sistema operacional, que o sistema operacional ele é responsável por fazer com que aquele hardware funcione e tenha funcionalidade para atender o usuário que está usando a máquina. A BIOS é um chip que vai fornecer algumas informações fundamentais para o sistema operacional, para poder o computador ter uma funcionalidade, além do que ele vai ter alguns códigos ali de inicialização da placa para fazer tudo funcionar. Então, sem esses dois caras, a gente não tem computador. Está pensando num notebook, num PC desktop, a gente não tem máquina. E o terceiro, drivers. O que são os drivers, pessoal? Tá? Existe a palavra drive, drives e driver, drivers. O que são os drivers? Os drivers, na verdade, são programas que agem, para falar assim, de uma forma bem simples, para facilitar, eles agem como tradutores, vamos dizer, da espécie do idioma binário do sistema operacional para o idioma
binário ali da placa a que se refere. Por exemplo, eu tenho a placa de vídeo NVIDIA modelo RX 250, sei lá, por exemplo. Tá? Beleza, instalei no meu sistema, coloquei ela para funcionar, ok, tudo certo. Só que o sistema profissional precisa entrar na placa, ele precisa acessar a placa para poder dizer para a placa, olha, placa, eu preciso que tu exiba a resolução do monitor Full HD. Não, eu preciso que tu exiba vermelho. Não, eu preciso que tu exiba textura aqui para o jogo da menina que está jogando aqui, do piá que está jogando. Se o sistema profissional não conseguir se comunicar com a placa, vocês acham que vai ter comunicação entre os dois? Não, né? Não vai rolar. Então, precisa de um tradutor para quê? Para que pegue a informação do sistema profissional e jogue para dentro da placa e vice-versa. Quando a placa tiver uma requisição, né, no caso de um dispositivo de entrada, por exemplo, eu estou enviando um dado qualquer, né? Como é que o sistema profissional vai saber que está chegando alguma coisa? Se ele não tem driver, não está entendendo nada que está chegando ali, vai dar um erro, vai identificar como erro. Tá? Então, por exemplo, um scanner, né? Eu estou escaneando ali uma imagem, beleza, aí armazenar no computador. Clico ali, armazenar no computador e dá erro. Por quê? Porque o scanner não está sendo reconhecido pelo meu computador, que não está conseguindo entender que mensagem é aquela que está chegando do scanner. Está chegando tudo embaralhado ali, um monte de coisa. O que é aquilo? Sei lá, é grego, é turco, sei lá o que é isso, não, né? É um idioma que eu não tenho influência, que eu não falo. Então, o driver ele vai fazer essa intermediação entre o sistema profissional do dispositivo e o próprio dispositivo. Tá? Isso aplica a impressora, câmera fotográfica, placa de vídeo, placa de som, qualquer dispositivo. Tá? Até teclado e mouse tem driver. Tá? Só que, geralmente, como teclado e mouse são dispositivos mais simples, né? Eles funcionam segundo o padrão USB, né? Então, eles não requerem muita complexidade para se comunicar, né? Então, geralmente, quando você encaixa o teclado e o mouse, vai embora, funciona de boa, né? Caixa de som também é muito de modelo geralmente analógico, né? Você pega a onda de som ali, envia pela porta de saída de som ali, ele vai reproduzir, acabou. Agora, é diferente de uma placa de vídeo, que você tem a saída HDMI, né? Como é que você vai interpretar cada um dos sinais, né, que passa por cada um dos pinos da porta HDMI? Tem vários pinos ali. Então, tem que ter um sincronismo ali. O drive vai fazer isso, né? O drive vai lá no baixo nível, vai lá embaixo, no nível físico mesmo, né? Tirando a questão de linguagem de programação. A gente fala baixo nível, não é porque é chulo, não, gente, mal educado, não. É baixo nível porque a gente está lá embaixo, né? Lá no nível do bit, lá na parte elétrica, para ele poder entender todas essas transações de dados aí, para ele poder transformar isso em informação útil para o usuário, tá? Então, driver, vou botar aqui, né? Agem, como tradutores entre determinados dispositivos e o sistema operacional. Tá? E aí ele vai, então, levar os recursos, o driver vai ler a placa e vai dizer, sistema operacional, olha o Windows, olha o Linux, olha o macOS X. E essa placa de vídeo aqui pode fazer tal coisa, cara, é legal, pode abrir programas de alta resolução aí, pode fazer várias coisas diferentes. Essa placa aqui é limitada, isso aí que você está pedindo para fazer aí, não pode fazer. Essa placa de som aqui não reproduz esse instrumento, né? Sei lá, esse teclado aqui, ele não tem a codificação para o cedilha, por exemplo. Então, o driver que vai ter esse mapeamento aí. Além de alguns outros programinhas adicionais, mas em geral o driver que faz isso. Beleza, gente? Então, software básico para fazer o hardware funcionar e a gente vê ele funcionando de forma a poder interagir com esse dispositivo computacional, computador que seja. Sistema operacional, BIOS e drivers. Tem esses três funcionando redondinho, eu consigo manipular a máquina na boa, tá? Beleza. Vamos entrar no outro campo aí interessante,
tá? Vamos botar aí para cerca de 10 anos aí, tá? Talvez um pouco mais. Não vou entrar na parte histórica, não. Só vou trazer aí uma coisa um pouco mais atual. Cerca de 10 anos, né? Foram feitos estudos e está sendo feito muito pesquisa e desenvolvimento nessa área de poder fazer o melhor uso do hardware, né? Da capacidade computacional dos computadores que se tem. Por exemplo, a indústria de informática ela nunca para, ela sempre está buscando melhorar, oferecer mais capacidade, mais memória, mais processamento, mais tudo. Por quê? Se eu conseguir oferecer um dispositivo que consiga fazer mais e eu consiga ter um preço mais agressivo, que seja mais barato que o meu concorrente, eu vou vender mais, com isso eu ganho mais dinheiro, tá? Então, a concorrência entre os fabricantes de hardware faz com que tenha essa competição aí. Quem sai ganhando somos nós, porque a gente, a cada momento, vai conseguir ter um equipamento de melhor capacidade, melhor velocidade, né? Não precisa nem falar em relação a smartphones aí, né? Quantas empresas tem? É Samsung, é LG, não sei, é Nokia, é um monte aí, né? Xiaomi, tem um monte, tá? Que aí pode proporcionar essa concorrência e tentar fazer com que a gente tenha equipamentos melhores por menor custo, tá? Eles estão sempre brigando entre eles ali, tá? E aí dentro dessa competição, né, desse desenvolvimento aí voltando para a área de computação aí, chegou-se um ponto que começaram a reparar o seguinte: poxa, espera aí, a gente está com máquinas ultra rápidas, né, que dá e sobra para o processamento que eu tenho aqui, por exemplo, que eu faço aqui, funciona na boa, tranquilo, e eu estou com esse equipamento meio que parado, desperdiçado, né? Porque hoje em dia a gente tem, naquela época, né, eu estou voltando 10 anos para trás, porque hoje em dia a gente tem que ter um monte de gabinete, um monte de computador para fazer várias funções diferentes, só que eles não estão sendo usados todo o tempo. Ou seja, eu uso o computador, né, com, vamos dizer, potência total dele durante 1 hora e depois ele fica parado. Pô, vamos tentar pensar aqui. Cara, eu uso o computador, né, na potência total aí durante 1 hora e depois ele fica ocioso. Aí eu tenho outro computador que também é a mesma coisa, eu uso ele, né, full ali durante um tempinho e depois para. Eu tenho outro servidor que é a mesma coisa. Tá. Então, será que eu poderia pensar o seguinte? Ter um único computador onde eu pudesse, né, agendar essas tarefas, né, ou dividir o meu recurso computacional para atender essas demandas em determinados horários diferentes. Ou, mesmo o computador, mesmo o software exigindo a potência total da máquina ali, né, ou seja, mesmo o software exigindo tudo que a máquina pode entregar, a máquina pode render mais ainda, né, tem mais capacidade ainda para entregar. Então eles começaram a ver que o computador estava ficando muito ocioso, muito desperdício. E aí foi feito estudo e tal, isso já é uma linha de pesquisa já antiga, mas colocou mais na área comercial aí cerca de um pouco mais de 10 anos, que é a questão da virtualização. O que é virtualização? Você tem uma espécie de uma camada, vamos chamar a camada de hardware, tá? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui um exemplinho aqui para poder mostrar para vocês. Espera aí. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora o meu monitor, tá? Que aí a gente consegue, eu consigo jogar aqui para o monitor para a gente poder ver o que tiver ali, eu já consigo mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu achar aqui só a imagem que eu quero encontrar. Vamos lá. Então, a gente tem a camada de hardware, né, a parte que é só de hardware. Em geral, o sistema operacional ele fica apoiado em cima do hardware, né? Deixa eu ver aqui. Ele fica apoiado em cima do hardware, ou seja, o sistema operacional ele atua diretamente em cima do hardware.
Deixa eu ver se tem aqui uma imagem bacana. E aí, o que acontece? A gente... Tá, vou botar isso aqui. E aí, o que acontece? A gente tem... Essa imagem aqui tá boa. A gente tem, então, agora a figura do gerenciador de virtualização ou o virtualizador, que aí ele vai fazer o controle, então, vai fazer o controle do acesso ao sistema operacional. O sistema operacional não mais acessa o hardware diretamente, ele vai acessar o gerenciador de virtualização. Deixa eu abrir a imagem aqui, nova guia. Tá. Ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento, compartilhar de novo. Tá, eu vou apresentar, só um minutinho. É porque eu estava mostrando aqui a janela, agora eu vou botar a tela inteira. Tá, vocês voltaram a ver aquela parte que eu tinha escrito software base, sistema operacional, não foi? Dá uma olhadinha aí, vê se aparece para vocês. Voltou a aparecer? Isso, beleza. Tá? Então agora eu quero mostrar essa imagem aqui, ó. Tá? Isso. Eu quero mostrar essa imagem aqui, que o que acontece, pessoal? Desse lado aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Não, acho que não vai aparecer. Deixa eu ver se vai aparecer o zoom para vocês. Não, não vai aparecer. Ficou aumentado para vocês aí? Ficou o zoom para vocês aí ou não apareceu? Não mudou? Agora foi o zoom? Ah, beleza. Beleza. Ó, pessoal, essa parte aqui, tá? Vou até botar um texto aqui. Esquema tradicional, tá? Isso aqui é o esquema tradicional, não é este aqui, tá? Esquema tradicional, onde a gente tem o hardware aqui, tá? O hardware na parte de baixo, tá vendo o computadorzinho deitado aqui, com o botãozinho de ligar, desliga, ficou meio torto aqui esse desenho. E aí, em cima dele, eu tenho o sistema operacional, em cima dele, eu tenho a aplicação. O que é a aplicação? Os programas, né? Eu tenho lá o browser para entrar na internet, eu tenho editor de texto, eu tenho, sei lá, o joguinho, eu tenho, sei lá, o editor de vídeo, de áudio. Isso tudo são aplicações. São softwares escritos para poder rodar em determinado sistema profissional, né? Ah, professor, quer dizer então que eu tenho software específico, por exemplo, para o Windows e outro software para o Linux? Sim, exatamente isso, tá? Você tem programas escritos para determinados sistemas profissionais, por quê? Porque o programa vai depender de bibliotecas para acessar os recursos do hardware, para poder fazer determinadas coisas. Por exemplo, ele tem que acessar um banco de dados, por exemplo, tem que acessar arquivos no HD, né? Então, o programa compilado, por exemplo, vamos falar de programa compilado, que tem interpretado também, um programa compilado para o sistema operacional Windows, ele não vai conseguir rodar no Linux. Por quê? Porque no Linux tem toda uma metodologia diferenciada para se referenciar ao hardware, tá? Então, a gente com programas compilados, né, programas que a gente baixa da internet, né, que são linguagens de programação que são compiladas, não interpretadas, eles vão ser específicos para o sistema operacional, tá? O interpretado, ele diferencia na questão de depender do interpretador, né, que pode estar vinculado ou não ao sistema operacional, poder rodar. Então, o compilado, ele roda em cima do sistema operacional direto. O interpretado, ele depende do interpretador que tem que estar instalado para poder funcionar. Só essa diferença. Tudo é camada, gente. Camada, camada, camada. E com esse monte de camada aí, a gente vai ganhando lentidão, ou seja, vai perdendo desempenho. Quanto menos camadas, maior desempenho. Quanto mais camadas, menor o desempenho, tá? E maior a facilidade de uso, maior a usabilidade. Infelizmente, a informática é assim. Quanto menor o desempenho, mais fácil de usar. Quanto maior desempenho, mais difícil de usar. Por quê? Porque eu tenho que ter um domínio maior das ferramentas para poder acessar os recursos diretamente, tá? Do que usar um programinha que faz tudo isso para a gente aí, tá bom? Tá, voltando aqui. Então, a gente
No esquema tradicional, tem que o sistema operacional em cima do hardware, a aplicação rodando. A aplicação só vai conseguir funcionar se tiver informações de sistema operacional. E dessa forma aqui sempre funcionou, sempre atuou, tá? Eu vou mudar aqui para outro esquema, né? Vou escrever aqui esquema virtualizado, tá? Então, qual é a diferença entre um e outro? Repara aqui, ó. Eu tenho computador embaixo nos dois, ó. Deixa eu tirar aqui. Opa. Eu tenho computador embaixo nos dois, tá vendo aqui, ó? Tá? Só qual é a diferença? Com a virtualização, ficou a camada que fala com o hardware diretamente, não mais o sistema operacional, mas essa camada de virtualização, tá? E aí, eu tenho nessa parte aqui, ó, onde eu estou aqui com a partezinha vermelha, eu tenho o sistema operacional e a aplicação. Então, o sistema operacional, ele passa a falar não mais com o hardware aqui embaixo, mas com a camada de virtualização. Que a camada de virtualização vai dizer para ele, olha, né, tudo que você precisar de informação do hardware, eu vou te dar. Então, ele imita, ele simula, ele emula uma camada de hardware, vamos dizer assim, tá? O sistema operacional, coitado, ele acha que está falando com o hardware ali, mas na verdade está falando com a virtualização. Qual que é o grande barato da virtualização? Qual que é o grande ganho da virtualização? Que aqui, pessoal, aqui você pode definir, tá? O tamanho do hardware que você quer dar para aquela máquina, tá? No sistema tradicional, o sistema operacional ele acessa tudo que a máquina tem. Se tem 8 GB de memória, se tem 1 TB de HD, se tem um processador de 8 núcleos. Né? Quando ele tinha acesso a tudo, os programas rodavam rapidinho e o computador ficava parado. Então, se ele roda rapidinho e fica maior tempo parado, eu vou fazer o seguinte: vou separar um pedacinho para ele rodar e vou tentar aproveitar esse tempo parado de uma outra forma com outros computadores virtuais. Então, é como se eu pegasse o meu computador e cortasse um monte de pedacinho, dividisse a folha de papel em 4, por exemplo, ou em 8, ou o tamanho que você quiser lá, quantas unidades você quiser, tá? E cada unidade dessa você vai criar vai ter o mesmo hardware, não vai mudar nada. Só que a camada de virtualização vai fazer o seguinte: olha, usuário, cara, tu pode definir aqui o tamanho da memória que você quiser. Quanto quer botar de memória aqui para essa máquina? Só que qual é o limite? O limite, obviamente, é o tamanho total, né? Eu tenho 100% disponível. Eu posso, então, definir para uma máquina não 100% de memória, mas 20% de memória só. Aí, quanto me sobrou? 80%. Eu posso definir para essa máquina que ela vai trabalhar com 50% do meu processador total. Então, tem 50% do meu processador para uma máquina e 20% da memória, tá? Então, me sobrou mais 50% e 80% que eu posso distribuir em outra máquina ou outras máquinas, aí fica o meu critério. Então, a virtualização veio para tentar dar o melhor, tentar não, conseguir, né? Veio para efetivamente dar o melhor uso ao hardware do nosso computador. Em vez de a gente ter desperdício, computador parado ali sem fazer nada, porque é tudo muito rápido, rodou rapidinho, eu posso isolar o meu ambiente numa máquina virtual, deixar rodando só aquele programinha pequenininho ali que eu preciso daquele maquinão ali, que é bem rápido, e o restante que sobrou de processador, memória, HD, eu posso deixar para outras máquinas. Entenderam? Então, eu vou, na verdade, fazer um melhor uso, né, dos meus recursos. Por exemplo, uma coisa que você já deve ter ouvido falar, né, é o tal do hostel. Já ouviram falar em hostel? Tá? É meio que um hotel mais baratinho, um hotel mais simples aí, que você tem aí ao redor do mundo. Antigamente chamava de albergue, mas ele trouxeram esse termo em inglês, hostel aí, que era mais para adolescente, agora virou uma coisa usada por todo mundo, né?
O que geral hostam, né? O que fazem com hostel? São casas muito grandes, né? Casas, né? Não digo mansões, mas casa com bom espaço, onde o proprietário, ele, além dele morar muitas vezes ali, ou até nem morar, né? Ele bota só para hospedagem mesmo, ele pega aquele recurso grandão, que dá e sobra para uma pessoa, um casal, e divide, por exemplo, aquele quarto em dois, três, quatro, faz construções maiores. Por quê? Porque a pessoa que está ali não precisa daquele espaço todo. Ela precisa só de um espaço pequenininho. Isso é legal por quê? Porque, aí, né, fazendo só analogia com a questão da virtualização aqui, porque no caso da pessoa que vai ficar ali, ela não quer pagar tipo 600 pila para ficar num quarto enorme. Ela quer só um pedacinho que deu uma cama ali, deu uma geladeira e deu boa. Então, esse custo já cai para 200 pila, 200 reais. Tá? Então, a analogia é mais ou menos que a gente faz com máquina virtual. Então, é reduzir, limitar, melhor dizendo, o espaço onde vai ser processada aquela aplicação. Por quê? Porque aquela aplicação não precisa de um hardware muito potente. Né? Se precisar de um hardware muito potente, aí eu, de repente, nem uso virtualização. Eu posso aumentar até quantos processadores eu vou usar, quantas memórias eu vou usar. Eu vou mostrar hoje, na aula de hoje, na prática aqui, duas ferramentas de virtualização. Uma vocês podem usar em casa, a outra também pode, tá? Só que uma você pode instalar no computador junto com outros programas. Então, ela é uma ferramenta que não é dedicada, não requer dedicação exclusiva do teu computador a esse programa. E uma outra é de dedicação exclusiva, tá? Eu já falo sobre ela. Então, a virtualização ali é bacana porque a gente consegue delimitar espaços para poder rodar determinadas aplicações sem perda muito grande de desempenho, né? E com isso, o que sobra ali eu consigo fazer outras coisas, né? Repare aqui na imagem, só para finalizar aqui, eu tenho o mesmo computador, né? Onde a gente tinha um espaço só para rodar a aplicação, quer dizer, eu só tinha uma máquina, vamos dizer assim, lógica, né? Uma máquina lógica. E aí eu peguei essa mesma máquina real é aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu estou conseguindo tocar, máquina real. E eu saio de um ambiente onde eu tenho uma máquina real e uma máquina lógica, uma máquina física e uma máquina lógica, né? Para um ambiente onde a gente vai ter uma máquina física, continua o mesmo gabinete que está ali. Mesma fonte, placa-mãe, só tem um ali. Só que o software de virtualização consegue dividir isso para a gente em vários pedacinhos, várias máquinas diferentes. Para quê? Cada pedacinho desse vai rodar uma aplicação diferente. Tá? O que a gente vai usar hoje, pessoal, eu digo hoje na disciplina, né, e no curso como um todo, até o ano que vem, até o final do ano que vem, se Deus quiser, todo mundo chegando no terceirão aí, indo bem, é essa questão da virtualização. Porém, já existem outros modelos agora que vão além da virtualização. Né? Você, em vez de virtualizar máquinas, você cria instâncias de aplicações. Né? Softwares como o Docker, por exemplo, né? Você cria containers ali, você cria instâncias para poder fazer a tua aplicação. Por exemplo, pensa num programinha que ocupa 2 GB de memória. 2 GB não, muita coisa. Um programinha que ocupa 500 megas de memória. Né? Tá. Se você não usar a virtualização, o que vai acontecer? A única instância dele ali rodando, né, se eu não utilizar essa questão do container, né, se eu quiser rodar um outro programa, eu vou precisar de um outro computador para fazer a mesma coisa. Se eu tenho a questão da instância, eu não preciso nem fazer virtualização. Né? Eu abro o container novo, eu consigo fazer o melhor uso da memória sem instalar outro sistema operacional, não preciso fazer mais nada. Tá? Isso já é um passo adiante da virtualização aí, com a qual eu já tive contato já no ano de 2012, 13, a galera já estava usando isso daí. Tá? Então, uma coisa que já tem pouco mais de 10 anos aí, né? E com certeza, né, pretendo que vocês tenham um domínio, né, bem interessante das ferramentas aqui. Legal, pessoal? Tá? Até aí alguma dúvida? Não? Tranquilo? Entenderam virtualização de boa? Tá? Beleza? Vamos então ver na prática como é que funciona esse negócio. Beleza? Vamos lá.
Eu vou até fazer o seguinte, para mostrar para vocês, né, o que eu fiz aqui, eu vou repetir o passo que eu fiz aqui, para poder mostrar para vocês aqui a questão da virtualização. Pessoal, não, Gabriele, assim, ó, só recapitulando, né? Como é que eu testo a frequência nas minhas aulas, tá? Eu vou, só respondendo aí que a Gabi perguntou, eu vou, então, fazer uma interseção, na verdade, interseção não, eu vou analisar dos 3 critérios, né? Pelo menos se um for atendido, né? Um é obrigatório, tem que fazer, né? Porque senão não vai. Mas pelo menos, se tiver justificativa e um dos outros dois estiver atendido, eu vou fazer a frequência numa boa, tá? Vou lançar a frequência. Como é que vocês atestam que vocês estão me ouvindo? Óbvio, né? Tem aqui o nome de vocês aqui, tá? Porém, segundo o que foi recomendado pelo IF, pela reitoria, né, pelo IFC, só isso não é suficiente, tá? A forma oficial de poder atestar a frequência é a entrega das atividades. Então, para cada aula, cada aula não, tá? A gente tem um encontro síncrono quinzenalmente. Só que pelo nosso cronograma de aula, pelo calendário escolar, na verdade, a gente tem 4 aulas semanais, tá? A gente tem 4 aulas de 45 minutos, tá? É 1h30 seguida e a gente tem uma outra aula de 1h30, tá? Então, são 3 horas semanais. Então, cada atividade que eu pedir, eu vou pedir quinzenalmente, atrelada ao encontro síncrono. E essa atividade, então, vai valer a frequência da semana que eu tiver lançado ali aquela atividade e a frequência da próxima semana também, tá? Então, se a gente tem 4 aulas numa semana, pensando numa atividade que vai ter frequência quinzenal, né, que está atrelado ao encontro síncrono, e numa quinzena a gente tem 2 semanas, então cada atividade, a entrega dela vai valer 8 presenças. E a não entrega dela vai valer o quê? 8 faltas. Tá? Então, entregue as atividades, tá? O melhor jeito de você testar a frequência. Porém, eu consigo observar a frequência de outras formas também, tá? Não dá para a gente abrir mão da entrega da atividade. Porém, às vezes acontece alguma coisa ou outra, a pessoa atrasou e tal. Então, outra forma que eu posso testar a frequência também é visualizando a presença aqui nas aulas presenciais, tá? Visualizar ali quem está online, quem não está. Tem ali a questão do chat, eu consigo ver pelos logs ali quem tá on ou não, consigo visualizar isso. E também, pessoal, lá pela inscrição no canal do YouTube, tá? Por lá eu consigo ver, identificar. Tem, a galera bota o nome meio complicado lá e tal, mas eu forçando uma barra consigo ver ali quem é quem e consigo atestar. Então, cruze informações entre entrega de atividades, inscrição no canal e também a participação aqui na aula presencial, na aula síncrona, melhor dizendo, presencial, infelizmente ainda não, mas já a gente chega lá, tá? Aula síncrona, remota, então cruze informações para a gente poder lançar a frequência, tá? Mas, obrigatoriamente, vocês têm que entregar as atividades, tá? Porque se o aluno que ignorou, não entregou nada de atividade nenhuma, não deu justificativa, não falou nada, né? Não tem nem como considerar as outras coisas, porque amanhã, depois, se o IFC me cobrar, né? Por que se deu frequência? Por que se deu falta? Eu tenho controle aqui de quem entregou, quem não entregou, vou marcando uma planilhinha lá, e aí, de acordo com quem entregou, quem não entregou, eu vou lançando as faltas ou não, tá? Só que, para mim, só isso não é suficiente. É interessante a participação de vocês nessas 3 situações que eu comentei, tá bom? Vamos prosseguir aqui, gente. Pelo jeito, não sei se vai dar para fechar tudo que eu queria para hoje, não, mas beleza. Vamos lá. Antes a gente fazer alguma coisa do que não fazer nada, tá? Ok. Pensem vocês que eu estou na máquina Windows, né? Montou aquela máquina bacana, consertou aquele computador lá, né? De acordo com o que você viu nos vídeos, com o que eu te recomendei, beleza, tá? E aí a gente vai fazer a instalação do Windows hoje bem rapidinho, tá? Vai dar tempo até 5 horas. Instalou o Windows, beleza. E aí você está em determinado local e você, desse local, você quer acessar um computador que está lá no outro lado do mundo, por exemplo, tá?
como é que a gente pode fazer? Tá? Existe uma aplicação no Windows chamada Terminal Service Client. T de tatu, S de sapo, C de casa. Né? Tem o MS de Microsoft na frente, Terminal Service Client, MSTSC. Tá? Esse nomezinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui e escrever. MSTSC. Tá? O que esse cara faz? Ele proporciona a conexão entre o meu computador aqui e qualquer outro computador onde eu estiver. Por exemplo, eu daqui eu consigo conectar no computador do IFC, né? Mas usando outro programinha para isso. Eu consigo entrar na máquina lá na UTFPR, que eu faço mestrado lá, tenho acesso à máquina lá. Eu vou acessar o notebook que está aqui atrás de mim, aqui não vou mexer a câmera para não desconfigurar. Mas tem o note aqui atrás de mim, eu vou acessar ele agora. Para quê? Porque esse note tem um programa de virtualização instalado. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria uma máquina virtual, tá bom? Nele. Então, vamos lá. Eu vou aqui, nessa parte do Windows aqui, ó. Cliquei no menu iniciar, tem ali pesquisar programas e arquivos. E aí eu vou digitar aqui, deixa eu ver se. Não funciona. Tá? Deixa eu dar ESC aqui. Opa. Eu vou ter que digitar isso aqui, ó. MSTSC. Opa. Tá? MSTSC. Apareceu ali até um programinha azulzinho lá em cima. Tá? Quando você digitar aqui embaixo MSTSC, vai aparecer aqui programas MSTSC. É só clicar em cima dele, vai aparecer uma outra telinha bacana. Já mostro para vocês aqui. Ó. MSTSC. Vou clicar aqui e vai aparecer essa tela. Tá? Conexão da área de trabalho remoto. O que é isso? Eu, né, aproveitando o termo remoto que está muito em voga aí, por causa da quarentena aí, que a gente está cumprindo de restrições, né? Remoto por quê? Porque eu estou acessando um computador que não está próximo de mim. Eu vou manipular um computador de forma distante, de forma remota, de longe, né? Sem estar ali com a mão no equipamento. Então, o que ele pede como dados aqui? Ele pede ali que eu insira o endereço do computador, né? Que eu insira ali o endereço IP do computador, o nome dele, tá? Eu fiz uma configuração aqui, né? Acho que vocês conseguem ver melhor assim, peraí. Eu fiz uma configuração ali, tá? Que eu vou, depois, de repente, durante as aulas de Windows ainda, presencialmente ou não, mas eu falo sobre isso, que a gente pode fazer com que a gente tenha um nome na internet atrelado ao nosso próprio computador, tá? Então, por exemplo, o notebook que eu uso, tá? Notebook que eu vou utilizar aqui para conectar o notebook do IFC, né, que eu utilizo para dar aula, tá? Ele tem esse endereço aí, ó, noteprofpaulo.ddns.net. Ah, mas isso funciona onde? No mundo inteiro. Qualquer lugar que eu digitar ali noteprofpaulo.dns.net, eu consigo acessar o meu computador. Só que, claro, né? Aí fica fácil. Só que eu coloquei ali um controle de acesso de usuário e senha. Então, quando eu usar essa aplicação aí, ele vai mostrar para mim a mesma tela de login do Windows. Eu preciso saber o nome de usuário e senha para poder acessar esse computador. Vamos lá? Então, eu vou clicar aqui em conectar. Ele vai pedir, né, o mesmo usuário e senha que eu colocaria no notebook que está aqui atrás de mim, eu vou ter que colocar nesse programa. Então, já está o usuário Paulo ali configurado. Seria só digitar, se não tivesse outro. Eu vou botar a senha aqui. Tá? Vou clicar em OK ou dar Enter, tanto faz. Ele vai, então, me mostrar a tela que estaria no notebook. Eu vou passar a ver o que está lá na frente do notebook lá. Tá bom? Vamos lá. Deixa ele carregar aí. Tá? E aí, ó, repara, né? Eu agora consigo ver a minha área de trabalho do notebook, tá? Aparece aqui em Full HD porque o programa ele redimensiona o tamanho da tela, né?
de acordo com o monitor que você tem. Eu estou trabalhando com um monitor grande aqui, então ele fica com tamanho legal. Mas se você tiver um monitor pequeno também, ele vai redimensionando, vai ajustando de acordo com a sua disponibilidade, tá bom? Essa barrinha aqui, pessoal, é muito característica porque ela indica que você tem a conexão remota do Windows. Essa parte aqui de cima, o Zoom não funciona. O Zoom não vai funcionar não vai funcionar no remoto, gente. Então, eu não vou conseguir mostrar, aumentar o tamanho das coisas aqui no remoto, tá bom? Me perdoe. Então, é muito travado que essa questão do acesso remoto. O meu computador está muito travado. Não entendi muito bem. Pode abrir o áudio e falar aí se quiser. LSF, não sei o seu nome. Esse programa ele funciona bem rapidinho, tá? Só para comentar, ele é bem levinho. Em qualquer Windows ele tem. É só você botar MSTSC ali, bota o IP da máquina que você quer conectar. Se essa máquina tiver com acesso remoto, beleza. Se essa máquina tiver com acesso remoto habilitado, você vai conseguir entrar nela tranquilo. Basta você saber, óbvio, o usuário e senha. O MSTSC, para vocês entenderem, ele vai abrir na tela do teu computador, no teu monitor, a mesma tela que apareceria na tela desse computador que você quer acessar. Se aparece uma telinha com um cachorrinho latindo ali, pedindo usuário e senha, vai aparecer do mesmo jeito, tá? Se ele não pede usuário e senha nenhum, já entra direto, vai ser a mesma coisa que vai aparecer, tá bom? Então, ele replica fielmente a informação que está ali, tá? Pessoal, eu vou, então, acessar esse íconezinho aí, que acho que vocês estão vendo na tela aí, o Oracle VM VirtualBox. A instalação é bem fácil. Quem tiver computador aí na mão aí, né, eu recomendo vocês instalarem. É bem tranquilinho de instalar, tá? A gente tem mais de meia hora aí. Eu queria realmente entrar na parte de Windows aí, mas eu prometo que numa próxima aula a gente faz a instalação rapidinho para quem tentou e não conseguiu, por exemplo. Tá? É bem fácil. É tipo instalar um IRAR da vida, um programinha bobinho, entendeu? É clicar em avançar, avançar, concluir. Bem tranquilo, tá? Depois de instalado, você vai clicar 2 vezes nele, tá? E aí vai ter essa tela aqui, tá? O meu computador aqui já tem algumas máquinas virtuais criadas. E aí o que acontece, pessoal? Esse VirtualBox aqui é do tipo de programa que ele faz o seguinte: ele lê o teu computador, tá? Ele funciona em paralelo ao lado do sistema operacional. Lembra aquela imagem que a gente viu? Que o sistema operacional não acessava mais o hardware? Então, esse VirtualBox aqui não é desse tipo. Esse VirtualBox aqui é do tipo que ele não fica antes do sistema operacional. Ele fica depois. É um programa instalado em cima do sistema operacional, tá? Essa imagem aqui, ó. Espera aí. Opa, que errado aqui. É aqui. Tá, essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui reflete o VirtualBox, tá? Então, o VirtualBox, nesse caso ali, é uma aplicação, tá? E aí, ele é uma aplicação, aqui seria o VirtualBox. E aqui em cima, eu tenho máquina virtual, tá? Então, o VirtualBox vai ser, nesse caso aqui, uma aplicação que vai rodar em cima do sistema operacional. E em cima da aplicação vai ser a máquina virtual, tá? Se você comparar com esse outro modelo aqui, tá? Esse modelo aqui de virtualização é muito mais rápido. Por quê? Porque ele já acessa diretamente o hardware, ó. Ele está pertinho do hardware aqui. Nesse outro modelo aqui, não, tá? O VirtualBox ele é uma aplicação, então ele vai funcionar em cima do sistema operacional, né? Vai ser mais lento já porque ele está longe do hardware também, tá bom? Vamos voltar lá para a máquina virtual. Tá. Então, voltando para a máquina virtual, não, voltar para a máquina remota ali, o notebook, tá? Eu vou criar uma máquina virtual aqui. Então, para a gente fazer, como lá no próprio IFC, quando eu iria fazer isso com vocês lá, né?
A parte de instalação do sistema profissional eu faço toda remota. Por quê? Porque para a gente ter um trabalho bacana, a gente precisaria de um laboratório com máquina para todo mundo, 40 máquinas, sei lá, 45 máquinas, máquina para todos os alunos, tá? Só que, felizmente, a gente não pode contar com isso. Então, na hora de instalação, infelizmente, é aquela situação, um vai ficar olhando e o outro fazendo, tá? Então, eu prefiro que a gente faça numa máquina virtual, que não vai ter prejuízo nenhum, tá? Apenas você não vai estar lidando com a máquina real, você não vai botar ali um pendrivezinho ali. Até pode colocar na máquina virtual, usar um pendrive, mas não é aquela instalação tradicional, um pouquinho mais, vamos dizer, mais. Não é tão complexa assim a nível de dispositivos, né? Eu consigo fazer tudo com o meu computador ali, tá? A nível de software, tá? Então, para a gente criar um novo computador, né? Fisicamente, para a gente instalar o Windows, a gente teria que pegar um computador, pegar o CD, o pendrive, instalar ali, pum, e vai, tá? Só que aqui a gente não tem máquina física. Digamos que a gente não tem a máquina física sobrando, vamos usar a máquina virtual. Então a gente vai inventar um computador, vai criar uma máquina virtual aqui para a gente poder instalar o nosso Windows, tá? No VirtualBox, como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai clicar aqui, ó, novo, tá? Lá no laboratório tem VirtualBox instalado em todos os computadores. A gente vai criar máquinas virtuais depois, bem tranquilo. Mas só para dar um gostinho aí, até porque esse vídeo vai ficar gravado. De repente, se você tiver que fazer algum trabalho aí de alguma disciplina, já queira se adiantar, tranquilo, o material está à disposição aí, né? Se você, de repente, quiser usar a máquina virtual, está à disposição, a aula você pode reprisar quantas vezes você quiser, tá? Então, clicar aqui em novo. E aí, pessoal, perdão, não consigo dar zoom, tá? Porque o programa ele não funciona em máquina remota, ele funciona na minha máquina real, tá? Então, a máquina remota está na frente da máquina real. Então, aqui eu tenho o campo do nome, tá? Campo do nome, eu vou dar o nome para a minha máquina virtual. Como eu já tenho várias outras máquinas virtuais criadas aqui, eu tenho então que dar um nome diferente da máquina virtual que existe ali. Por quê, pessoal? A máquina virtual, como é que é feito o armazenamento dela, tá? A máquina real, o armazenamento seria pegar o gabinete e botar num espaço no chão ali, tá? A máquina virtual não, a máquina virtual, o programa de visualização vai criar uma pasta ou diretório, vai criar um local lá para armazenar os arquivos. Toda a configuração que a gente fizer aqui vai ser transformada em arquivos e armazenada no diretório. Então, adivinha, cada máquina virtual vai ser um diretório diferente, vai ser uma pasta diferente, tá? Então, se eu botar o mesmo nome para duas máquinas, eu vou ter dois diretórios iguais, e aí vai dar problema, porque eu não posso ter dois diretórios iguais no mesmo nível, tá? Em nível diferente, até pode ser que eles não estão se vendo, mas o mesmo nível não posso ter, tá? Então, eu tenho que botar um nome diferente. Se eu tiver alguma máquina virtual já, eu tenho que botar um nome diferente do que já tem, tá? Um caractere diferente, alguma coisa diferente. Se eu não tiver nenhuma, vou criar do mesmo jeito. Vou botar aqui, ó, nome da máquina, tá? Windows, a gente vai trabalhar com Windows 7, Windows 7 Pro 32-bit. Isso não é o padrão, tá, gente? Você pode escrever o que você quiser na máquina virtual. Só estou botando esse nome para quê? Para poder identificar a máquina virtual. Eu tenho um monte de máquina virtual lá. Se eu boto só um nome assim, essa aqui é 1, essa outra é 2. Pô, mas o 1 faz o quê? O 2 é o quê? Cara, que loucura, não entendi. Entendeu? Então você tem que tentar definir bem que tipo de máquina virtual é aquela ali, para quando você, antes de ligar ela, você já saber a que tipo de sistema operacional você se refere, o que está ali dentro, tá bom? 32-bit IFC, pronto. Mais fácil, IFC, tá? Aí, pasta da máquina, quer dizer, o local onde vai ser armazenado os arquivos da máquina virtual. Tá ali, ó, VirtualBox VMs, né? Isso aí você pode configurar depois lá na configuração. Gente, daqui para frente, pessoal, daqui até o final do ano, né? Olha que legal. Vamos usar VirtualBox direto, tá? Direto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o sistema operacional, tá? E vamos trabalhar com Windows em máquina virtual, vamos trabalhar com Linux também em máquina virtual. Então, né, é o momento para você se experimentar aí na sua casa, verificar se você consegue instalar o VirtualBox em casa, se não conseguir, tira dúvida, manda para mim.
que eu não mostrei a instalação, estou mostrando só a configuração, mas é bem facilzinho, tá, gente? É bem tranquilo, tá? Não tem mistério nenhum. Pegou o arquivo, baixou, clicou 2 vezes, vai instalar e acabou, tá? Abriu, você vai ver a mesma tela que eu estou vendo aqui. Tá. E aí, embaixo da pasta tem ali o tipo, tá? Qual tipo? Eu posso ter um sistema operacional Windows, posso ter o Linux, posso ter Mac OS X, eu posso ter diversos tipos de sistema operacional, tá? Então, clicando aqui, eu tenho uma lista, né? Solaris, IBM OS 2, tem vários. Vou deixar o Windows porque eu vou instalar o Windows mesmo, então tá certo, é a opção que eu vou escolher correta, tá? E qual a versão? O Windows pode ter o Windows XP, o Windows 98, o Windows 10, o Windows Vista, tem um monte, tá? Então, eu vou escolher a versão apropriada que eu vou instalar. Por quê? Porque ele vai fornecer os recursos adequados de acordo com a escolha que eu fizer aqui, tá bom? Então, eu vou instalar o Windows 7 32 bits. Vou clicar em próximo aqui para a gente ver próxima parte da configuração. Lembra que eu falei, pessoal? A gente tem um tamanho total de memória RAM e para a máquina virtual a gente pode escolher só um pedacinho do total. A gente pode botar tudo, né? Alguns programas deixam botar tudo, um pouco menos que isso, ou posso botar só um pedacinho para poder atender aquela minha demanda ali, tá? Ele está sugerindo aqui 1024 MB. 1024 MB, né? Se a gente aumentar a ordem de grandeza para a próxima unidade de grandeza, quer dizer que eu tenho 1 GB, tá? Se eu passo de mega para giga, quer dizer que eu estou dividindo por 1024. Eu tenho 1024 unidades da unidade anterior, tá? Como hora, minuto, segundo, quilo, mili, micro, nano, tá? São unidades de grandeza diferentes, tá? Em computação, a gente vai ter o K, vai ter o mega, vai ter o giga, tera, peta e por aí vai, tá? Então, a gente vai ter aqui 1024 mega, que são correspondentes ao GB de memória. 1 GB de memória dá só para o que a gente quer fazer. Se a gente, né, em algum momento botou essa memória e ela está lenta, está pouca memória, a gente pode depois alterar, pode botar mais memória, né? Assim como na máquina física, pô, tô com pouca memória, cara, vou comprar rapidinho memória, comprar o 2 GB ali, vou botar aqui, tum, você pode espetar também. Só que aqui, em vez de você comprar alguma coisa, você não precisa comprar nada. Você vai pegar o que já tem, né? É só configurar, tá? Próximo. Aqui tem a questão do disco rígido, né? O disco rígido é importante para quê? Para a gente poder fazer o armazenamento dos dados aí. A gente, então, tem a opção aqui de não acrescentar um disco rígido virtual, quer dizer, eu não quero gravar arquivo nenhum, criar um novo disco rígido virtual ou utilizar um disco rígido existente. A gente pode utilizar um disco já, né, existente aí para a gente poder fazer a montagem da máquina. É como se fosse assim, ó, a gente está com um computador real e a gente está na dúvida se a gente bota um HD zerado ou um HD que já existe, né? Se o HD que já está com tudo gravado ali que eu preciso vai me servir, eu já uso ele. Agora, se ele não servir, eu posso formatar ele e usar um HD novo, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu vou criar um HD novo aqui, ó. Criar um novo disco rígido virtual agora. Criar. Aqui são os diferentes tipos de HD virtual que eu tenho. A gente tem o tipo VDI, que é o VirtualBox Disk Image, que ele funciona basicamente só para VirtualBox, tá? E para quem usa somente VirtualBox é o tipo mais rápido aqui, funciona melhor. E a gente tem 2 outros tipos aqui que são compatíveis com outros fabricantes de software de virtualização, como a VMware, por exemplo, tá? A gente tem o VHD e o VMDK, tá? Então, a gente tem também o software de virtualização do Windows, que é o Hyper-V, né? Você pode usar no Hyper-V também máquinas virtuais que você criou no VirtualBox. Só que você tem que ser do tipo VHD ou VMDK, tá? O VDI é somente para VirtualBox. Como a gente só vai usar aqui nesse momento, eu vou deixar o VDI, vou clicar em próximo, tá? Aqui, pessoal, tem uma coisa importante que é o seguinte, tá? A gente vai ter, então, o tipo dinamicamente alocado ou tamanho fixo, tá? O que é isso? Vou tentar explicar aqui de uma forma.
na próxima aula, como a gente vai trabalhar com máquina virtual e vai trabalhar aí com Windows e tal, eu retomo a explicação, de repente até mudo o jeito de explicar, né, para atender gregos e troianos aí, pessoas que entendem de uma forma e de outra, tá? Imagine que você, por exemplo, você quer criar um HD, né? Quer criar um HD de 40 GB, tá? 40 GB. Para criar um HD virtual de 40 GB, o que o VirtualBox vai fazer? Ele vai criar um arquivão, de 40 GB no seu computador. Lembra, é virtual, não é o real. Vamos dizer que o HD real é de 500 GB, o tamanho total teu é 500 GB. E eu quero criar uma maquininha virtual que ela vai ter o tamanho do HD de 40 GB só, quer dizer, um pedacinho dos 500 GB que eu tenho. Para criar o HD virtual, ele vai criar um arquivo pequenininho e vai encaixar no HD grandão, tá? Beleza. E aí, qual a diferença entre esses dois? Tá? Os dois vão criar esse arquivo, né, para poder armazenar os dados. Porém, se a gente escolher tamanho fixo, ele vai criar o arquivo do tamanho que eu escolher. Por exemplo, eu quero 40 GB, ele vai criar um arquivão todo vazio, porque eu não gravei nada ainda, de 40 GB. E o dinamicamente locado? O dinamicamente locado faz o seguinte: em vez de criar um arquivão todo vazio, que não está usando nada por enquanto, de 40 GB e deixar ali ocupando espaço à toa, ele faz o seguinte: ele faz uma reserva de 40 GB. Ele diz assim: o HD real, cara, eu vou precisar de 40 GB. Nesse pedaço aqui, daqui até aqui, você não mexe, deixa aí, tá? Que uma hora eu vou usar. Mas em último caso, tiver urgência aí de tipo usar, tu usa, mas como eu já fiz a reserva antes, se eu chegar nesse pedaço HD aqui que você está usando agora, vai dar problema, a gente vai se bater e nós vamos brigar, vai dar problema na máquina virtual aí, vai parar, vai travar, acontecer alguma coisa, né? Então, qual é o benefício de escolher dinamicamente locado em detrimento do tamanho fixo? Dinamicamente locado, ele vai ocupar realmente somente o espaço que foi gravado arquivos ali. Não quer dizer que eu estou criando um HD virtual de 40 GB, que eu estou usando todos os 40 GB naquele momento, entupiu de arquivo ali, não. Eu só criei um arquivo vazio, de tamanho fixo, só que o dinamicamente locado, ele vai fazer uma reserva e vai ficar ali esperando o usuário gravar mais arquivos. Tá? Então, para economizar espaço, é interessante dinamicamente locado. Agora, se você tem muito espaço sobrando e quer sempre a maior velocidade possível, o tamanho fixo é um pouquinho mais rápido que o dinamicamente locado. Por quê? Porque ele não vai ter que aumentar o arquivo de acordo com a demanda. Ele já vai botar um arquivão lá e pum, e já está lá. Acabou. Não precisa fazer mais trabalho nenhum, é só gravar arquivos ali dentro. Tá? Então, ele tem o tamanho fixo e a maior velocidade, mas ocupa menos espaço. Infelizmente, gente, nunca é só ganhar na computação. A gente perde o negócio para ganhar outro, tá? Como o meu note aqui não está com lá esse espaço todo, né? Eu vou botar dinamicamente locado, tá? Vou botar aqui próximo. E aí eu vou escolher o tamanho do HD, né? Ele já me chuta aqui 32 GB. Eu vou botar aqui, então, 40 GB para atender os critérios que eu quero aqui, tá bom? Vou clicar em criar. Pronto, criei a máquina virtual para a gente poder trabalhar e instalar o nosso Windows aí, tá? Tá, mas criar máquina virtual pura, né, zerada, não quer dizer que ela vai funcionar corretamente. A gente precisa entrar nas configurações dela para verificar se todos os pontos estão corretamente configurados ali para a gente poder trabalhar, tá? Então, clicando na máquina virtual que a gente quer configurar, tá aqui, o Windows 7 Pro 32 bits. Eu vou clicar nessa rodinha dentada aqui, ó, configurações, rodinha amarela ali, configurações, tá bom? Beleza. E aí, gente, aqui nessa configuração, nessa tela, a gente vai ter uma série de coisas para configurar que tornam o nosso computador mais rápido, tá? Tem mais 15 minutos ainda, vou tentar ser breve aqui, tá? Então, no VirtualBox, a gente vai configurar o nosso computador como se fosse um computador real, tá? Alguns critérios ali a gente vai ter que especificar. Para quê? Para fazer com que o nosso computador funcione melhor, tá?
Aí vai a configuração padrão que eu geralmente indico para usar no laboratório, que a máquina fica com melhor desempenho e melhor resposta, tá? Vamos lá. Nessa coluna esquerda aqui, a gente tem várias abas aqui: geral, sistema, monitor. Então, primeiro de tudo, a gente vai clicar em sistema. E aqui a gente tem aqui ordem de boot. Isso aqui você configura na BIOS da placa-mãe para dizer qual é o dispositivo que vai inicializar primeiro. Se vai ser o teu disquete, se vai ser o disco óptico, no caso CD-ROM, DVD-ROM, né, ou disco rígido. Como hoje em dia nem as máquinas virtuais a gente vai trabalhar com disquete, então eu vou desselecionar ele aqui. Eu vou clicar aqui nesse Vzinho pretinho que está aqui, ó, vou desmarcar ele e jogar ele lá para baixo. Ó. Vou clicar aqui em cima dele, clicar na setinha e ele vai descer. Tá? Para quê? Para não ser utilizado. Então tem aqui ordem de boot. Primeiro ele vai buscar então no drive de CD ou drive de DVD, tá? E depois ele vai no HD. Para quê? Eu tenho que deixar assim, por quê? Porque eu vou botar o meu CD de instalação no Windows ali. Se eu botar HD primeiro, ele, embora tenha o CD de instalação no drive ali para poder ler, né, a instalação do Windows, ele não vai querer nem saber, ele vai tentar ler o HD primeiro. Por quê? Porque eu botei o HD primeiro aqui, ó. O primeiro a ser lido é o HD, então ele vai no HD. Gente, o computador é burro, só faz o que a gente manda, ele não tem... Agora que está tendo a IA aí com vida própria aí, mas em geral ele só segue instruções, tá? Se eu botei aqui disco rígido primeiro, ele vai fechar o olho e vai apertar o botão, vai embora, tá? Então, para a gente poder inicializar pelo CD-ROM, pelo DVD-ROM, a gente tem que botar o disco óptico primeiro aqui, tá bom? Outra opção, né? Eu posso alterar o tamanho da memória aqui, né? Nesse caso aqui, a gente não vai manipular isso. Vai deixar do jeito que está, 1024 dá sobra para a nossa instalação do Windows aí, tá? A gente vai agora para áudio, tá? Pessoal, em geral, máquina virtual não tem áudio, não precisa de áudio. Por quê? Porque eu não vou usar, não ouvir musiquinha, né, na máquina virtual, não vou ouvir vídeo, não vou fazer esse tipo de uso, né? Geralmente para instalar um programa, rodar um software, testar alguma coisa. Então, você desabilitando aqui o áudio faz com que o sistema profissional não exija do computador, né, a questão de você ter o hardware habilitado ali de áudio e ter que instalar um driver. Quer dizer, é arquivos a menos, recursos a menos, processamento a menos. A gente deixa a máquina um pouquinho mais rápida ali, 1% mais rápida que seja, tá? Então, vou desabilitar o áudio aqui, tá? Tá. Por hoje, eu vou deixar essas configurações. Tem uma última aqui, o armazenamento que a gente tem que fazer. Tá? Vou ficar aqui armazenamento aqui. Pessoal, o armazenamento vai controlar, né, os dispositivos de armazenamento que tem. HD, CD-ROM e por aí vai. Tá? Então, vocês podem reparar aqui que eu tenho uma controladora SATA e eu tenho aqui um drive quadradinho aqui, escrito Windows 7 Pro 32 bit para VDI. O que é isso? Esse é o nosso HD, onde vai ficar gravado os dados que eu vou colocar, né? O sistema vai gravar os dados a partir da instalação do Windows, tá? Beleza. E tem outro vazio aqui. O que é esse vazio aqui? Esse vazio quer dizer que é o nosso drive de CD-ROM. Ele está vazio, não tem nenhum CD ali carregado, tá? A gente pode tanto carregar nesse drive CD-ROM, que é virtual, a gente pode apontar um drive real, aquele teu gravador de CD que você tem em casa aí no teu computador, ou leitor de DVD, leitor de CD que seja, você pode vincular esse drive virtual vazio aqui a esse drive, ou então você pode colocar um arquivo ISO. Um arquivo ISO, pessoal, é um arquivo de imagem de sistema operacional, de instalação de sistema operacional. O que é isso? Né? A pessoa que fez o arquivo ISO, ou o fabricante do software, ou sei lá quem fez, pegou um programa que ele leu todos os arquivos que estão ali no CD de instalação e converteu isso tudo para um arquivo ISO. Então, dentro do arquivo ISO, são todos os arquivos necessários para poder instalar um programinha, tá bom? Eu vou iniciar ele aqui
só para pontuar, tá? Eu vou fazer funcionar aqui, vou mostrar o VirtualBox funcionando. Só que, de fato, a instalação do Windows, até pela hora aqui, eu não vou conseguir fazer hoje. Até porque eu quero fazer no servidor que eu tenho aqui, que está com outro programa de virtualização instalado, que é o VMware. Então, na próxima aula, eu vou, só para pontuar aqui, na próxima aula que a gente tiver síncrona, eu vou mostrar como funciona esse SXI VMware, tá? Como é que a gente faz acesso dele, tá? A instalação dele eu vou deixar para quando a gente for falar com mais detalhe de virtualização, tá? Não só a nível de instalação de sistema operacional, mas sim como gestão de equipamentos. Aí vai entrar na disciplina a administração de sistemas aí, que, né, se eu tiver a honra de ministrar lá ano que vem para vocês, a gente vai estar falando sobre isso, se não, algum outro colega aí vai estar trabalhando esse conteúdo com vocês, tá bom? Então, eu vou chegar só na parte de instalação, mostrar como funciona a ferramenta, como é que você provisiona a máquina virtual, como é que você cria a máquina virtual e fazer a instalação do sistema operacional ali, tá bom? Vamos só aqui ver como é que funciona e daí a gente encerra aqui, tá bom? No vazio, então eu vou ter que vir aqui nesse disquinho redondo, azulzinho aqui que tem no final, vou clicar em cima dele e ali tem as opções ali, ó, né? Primeira opção, escolher ou criar um disco óptico virtual. Quer dizer, eu vou selecionar, então, disco óptico virtual, quer dizer que eu vou escolher um arquivo ISO, uma imagem digital de instalação de SO, de sistema operacional, tá? Então, perdão, né? A gente vai, nessa opção aqui, não é escolher disco, é embaixo. Nessa opção aqui, a gente pode criar ou escolher um disco óptico virtual, não é essa que serve para nós, tá? A opção que a gente vai utilizar, né, é escolher uma imagem de disco. Né? Eu tenho um arquivo ISO aqui, na instalação do Windows, né? Eu deixei até no mudo lá para vocês também, vocês podem baixar se quiser. Né? Vocês podem baixar na internet uma imagem gratuita também do Windows, também do fabricante, que é para poder fazer teste com browser e tal. Está disponível aí, você bota no Google, você consegue pesquisar de boa. Tá? E eu vou selecionar. E se tem aqui embaixo duas opções, Drive do hospedeiro E e Drive do hospedeiro F. Por quê? Porque no meu computador tem dois drives de leitores e gravadores de CD, por exemplo. Tá? Então, se eu escolher Drive E ou Drive F, quando a máquina virtual iniciar, ela vai procurar o sistema operacional num desses drives aqui, tá? O que eu apontar aqui. E ele vai tentar ler o CD que está ali dentro. Como não é o caso, né, o CD que eu tenho é virtual, é um arquivo ISO, então eu vou marcar aqui, ó, escolher uma imagem de disco, tá bom? Cliquei aqui, vou no diretório onde está gravado aqui esse arquivo, né? Tá aqui, ó, de dados, né? Meu drive de dados aqui, vou gravar com arquivos, pasta ISO, né? Isso aí, você organiza da forma que você quiser. Eu coloquei dessa forma que foi mais fácil para mim. Diretório ISO aqui, Windows 7, parará, parará, e tá aqui o arquivo, ó, insetI.iso, tá? Repara que ele carregou o arquivo aqui, ó, tá? O insetI.iso tá carregado aqui, tá? E aí, quando ele for inicializar o nosso computador virtual, ele vai ler esse arquivo aqui de primeira, tá? Vai ler esse arquivo aqui de primeira e vai carregar os arquivos como se fosse o CD de instalação normal. Vamos ver? Vou dar um OK aqui. Então, a máquina já está configurada bonitinha. O que eu tenho que fazer? Clicar aqui no verdinho finalmente e iniciar, tá bom? E aí a gente vai ver a máquina inicializando, tá? Não vai dar tempo de ver todos os passos de instalação hoje, mas pelo menos eu vou carregar alguma coisa aqui para vocês verem que realmente funciona. A gente consegue simular, consegue emular um ambiente de uma máquina real, né? Que a gente tivesse com CD de instalação real do Windows, coloca ali, ele vai começar a fazer leitura, instalação e configuração e por aí vai, tá? Vou iniciar aqui, vamos lá. Iniciar. Então, ele vai abrir agora uma janelinha, como se fosse a telinha, né? Como se fosse o monitor, né, da minha máquina real, só que agora uma janelinha específica para a máquina virtual. Essa versão aqui que eu tenho instalada, que é diferente da do IFC, né? Essa versão aqui é um pouco mais nova, ele ainda pergunta aqui, quando inicializa, pergunta, selecione disco rígido de boot.
eu vou selecionar o arquivo que eu carreguei aqui, o inset.io.iso, tá? Iniciar e ele vai carregar os arquivos desse disco virtual aqui, o inset.io. Iniciar. E aí ele vai fazer como se estivesse lendo aí a instalação do Windows. Olha aí, ó. Windows is loading files, né? O Windows está carregando arquivos e vai embora, né? Como se ele estivesse começando, como não? A gente está começando a instalação do Windows aí, tá? Essa imagem está em inglês, né? Mas você pode mudar o idioma depois tranquilamente, tá? E aí eu tenho a telinha de instalação do Windows aí, tá? Carregada. Daqui para frente eu tenho que configurar alguns detalhes como teclado, como o mouse, configurar o particionamento do HD para poder gravar os arquivos, né? Gravar esses detalhes todos. Mas tá aí, gente. Eu preferi botar um ritmo não tão acelerado, porque fica muito difícil, por exemplo, eu entendo quem está me acompanhando aí pelo celular somente, como é que o cara vai imaginar, de repente, né? Quem, de repente, está com o computador em casa, vai ficar curioso, vai brincar, baixar o VirtualBox ali, baixar o arquivo ISO, beleza, vai fazer. Agora, quem está só no celular, fica muito complicado, né, de conseguir absorver esse espaço. Então, eu estou indo mais devagar para a gente poder atender todo mundo que está aí na sala, não deixar ninguém com dúvida aí, tá? Pessoal, então eu vou parar aqui, tá? A gente está exatamente no ponto do início da instalação do Windows. Daqui para frente é configurar a instalação, avançar. Ele vai acabar de copiar os arquivos. Quando reinicializar, pronto, eu já tenho a máquina instalada. Então, é a mesma coisa que eu tivesse pegado o computador real, consertei ou montei ele do zero, botei um drive de CD lá, ou um pendrive de instalação do Windows 7. Eu fiz lá um vídeo lá para você poder criar um pendrive de instalação do Linux ou do Windows aí no programa chamado Ruf. Está lá no meu canal esse vídeo. Depois eu vou botar um card aqui, né, para ficar mais claro aqui, para quando você rever esse vídeo, chegar nesse ponto, aparecer ali o vídeo que você tem que clicar. Vou tentar botar na descrição também para ficar mais claro, né? Mas daqui para frente é como se a gente tivesse botado o CD, ele carregou e vai esperar todas as entradas ali para terminar de instalar a máquina ali. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Peraí. Tá, não tem nada muito mais atual, não. Pessoal, ficou tranquilo? Nenhuma dúvida, não? De boa? Tá? Então, ó, na próxima aula, tá? Próxima aula nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o VirtualBox. Eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta chamada VMware SXI, tá? Lá você pode criar a máquina virtual e ela tem aquele ambiente também onde você tem o software de virtualização falando direto com o hardware. O VirtualBox você depende do sistema operacional para funcionar. Lá no SXI, não. É gozado, né? É engraçado. Você pega o pendrive do SXI, a máquina vazia, você vai instalar ele. Ele é um programinha bem simples, é um sisteminha operacional bem simplesinho, só para poder criar máquinas virtuais. Então, o sistema operacional para criar máquinas virtuais, tá? O VirtualBox não, ele é um programa que depende do sistema operacional convencional. Windows, Linux, um Mac OS X, tá? Aquele não, aquele é diferente. Então, o computador não posso fazer mais nada com ele. Não posso não posso jogar, não posso mandar e-mail, não posso fazer nada. Ele só tem aquele programa rodando. Aí, em cima daquele programa, eu coloco as máquinas virtuais ali, tá? Aí eu consigo trabalhar numa boa, tá? Na próxima aula a gente vai ver como funciona o SXI, tá? Vai fazer a instalação do Windows e, mais do que isso, aprender também a fazer pesquisa de drives e fazer instalação de drives também, tá? Então, espero aí que a aula de hoje tenha sido proveitosa, que ninguém tenha tido dúvida, tenha sido bacana o ritmo da aula. E na próxima aula também eu vou tentar nesse ritmo aí, né? Não tão corrido, mas que a gente possa, mesmo à distância, mesmo, né, sem a possibilidade de estar aí no laboratório replicando as mesmas coisas, né? Quem infelizmente não está com o computador nesse momento aí, né? A mão, né, do seu lado,
mas pelo menos tenha noção do que está rolando, do que a gente pode fazer. Já vai ter uma ideia do que é arquivo ISO, máquina virtual, já dá para ter uma noção legal. Pessoal, então, até a próxima aí, obrigado. Cuide-se aí, né? Eu já vou mandar uma atividadezinha aí de pesquisa, alguma coisa, né, de resumo, né? Porque a gente agora trabalha muito mais na prática, tá? No mesmo esquema, tá? Eu vou enviar para vocês poderem me retornar e aí assim eu testar a frequência, beleza? Galera, até mais aí, cuide-se. Um abraço a todos aí, tudo de bom. Valeu, obrigado. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!